Vamos ao campeonato pernambucano. Destaque do Guilherme Agrela. O campeonato pernambucano segue eletrizante depois de uma partida de ida da final disputada entre Sport e Náutico, que terminou com um empate por 3-3. 2 gols já nos acréscimos do segundo tempo e tudo a ser resolvido neste domingo, a partir das 6 horas da noite no Estádio dos Aflitos. Na semifinal, a equipe do Sport passou diante do Retrô com 2 vitórias, 1-0 fora de casa e 3-2 na Ilha do Retiro. Já o Náutico bateu a equipe do Santa Cruz também nas 2 partidas, 1-0 fora e 2-0 diante do seu torcedor. Agora, Timbu e Leão disputam finalmente o grande título desta temporada, com promessa de mais um jogaço para você, ouvinte ligado na Bandeira. Quatro e 43. Giro pelo Brasil com os estaduais, hein? Daqui a pouco mais, tem mais pelo Brasil. Um abraço ao Álvaro Anjos na Vila Tupi, Praia Grande. Todo mundo ligado na 90.9. Muito obrigado pelo carinho e também pela audiência. E tem também aqui o Vinícius... Não, quem é o nome aqui, ó. Mas se não assinar não dá, galera. Aí fica difícil porque eu quero falar o nome das pessoas, mas sem assinar não dá. Um abraço realmente para todo mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó o Lebrão. Não, o Lebrão... Um abraço, Lebrão. Um abraço pra ti. E o Claudinho Teixeira agradece aqui a menção que a gente fez, né? A homenagem ao amigo dele, no falecimento ontem do amigo dele. 4h44, vamos a mais uma entrevista especial aqui, né? O Guilherme Agrela conversou com o Paulo Sérgio na TV Gazeta hoje, grande cara. Um abraço, Paulo. Sempre na nossa escuta, campeão pelo Corinthians, vice-campeão pelo Novo Horizontino, jogou na Roma, jogou no Bayern de Munique, jogou no Bayer Leverkusen, né, campeão do mundo em 94, baita cara, sem dúvida, o Paulo Sérgio, e o Agrela conversou com ele. Legal, na programação da Rádio Bandeirantes, concentração especial de domingo, antes de Novo Horizontino e Palmeiras, jogo de volta da final do Campeonato Paulista, e nós temos a honra de receber aqui Paulo Sérgio, ele mesmo, ex-atacante de Corinthians, Novo Horizontino, presente naquele time do Novo Horizontino, vice-campeão paulista de 1990, além de Bayer Leverkusen, Roma, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994. Paulo Sérgio, muito obrigado por nos atender aqui na Bandeirantes. E como você tá? Abraço, Paulo Sérgio. Bom, boa tarde, Guilherme, um abraço a todos vocês, é um prazer enorme estar falando com vocês. Tô bem, graças a Deus, vamos que vamos. É isso aí. Olha, tem muita coisa pra gente conversar. Você que foi um dos grandes atacantes ali da década de 90, e enfim. Foi quase naquele ano de 90 contra o Bragantino na final. E eu queria que você falasse um pouquinho, claro, sempre fazendo esse paralelo de antes com o momento atual. O que você consegue enxergar como era o Novo Horizontino naquela época em que você jogou mais de 30 anos, 36 anos atrás, para agora? Você esperava que o Novo Horizontino se tornasse o que tem se tornado nos últimos anos, Paulo Sérgio? Sem dúvida nenhuma, sim, até porque depois daquela final, eu creio que nós tínhamos deixado um legado dentro do clube, né? Até porque daquele time que chega à final contra o Bragantino, muitos jogadores saem, vão para time grandes, e a maioria, grande parte desses jogadores chegam à seleção brasileira. Então, na época, eu comecei nas categorias de base do Corinthians, aos 13 anos. Aos 18 anos, eu subo profissional, e aí eu sou emprestado pro Novo Horizontino, até porque eles entendiam que eu precisava sair, pegar um pouco mais de experiência,
E essa passagem pelo Novo Horizontino surtiu muito efeito, até porque eu acabo me encontrando com o Nelsinho Batista, que foi um dos treinadores aí que eu posso dizer até hoje, uma das pessoas que me ajudou muito na minha carreira, né? Tanto dentro de campo como fora de campo, conversando, dando conselhos. Então nós tínhamos uma equipe muito jovem, mesclada com jogadores experientes, e lógico que na ocasião ninguém esperava que nós iríamos fazer uma temporada como nós fizemos, mas a experiência de alguns jogadores que já tinham passado por times grandes e aliado com a juventude que nós tínhamos dentro do nosso plantel fez com que nós pudéssemos chegar à final. E infelizmente o Bragantino tinha feito uma melhor campanha e os 2 empates favoreceram o Bragantino. Mas sem dúvida nenhuma nós deixamos um legado muito grande dentro da cidade, tanto é que o Novo Horizontino depois consegue alguns resultados positivos, até o ano passado aí lutando para subir para a Série A durante 3 anos consecutivos, e chegar a uma final de Campeonato Paulista não é surpresa para ninguém, pelo que realmente o Novo Horizontino tem feito nesses últimos anos. É lógico que os olhos ficam fitados sempre nos times grandes, né? E a surpresa por estar o Novo Horizontino e não um time grande sempre vai causar espanto por parte de todos. Exatamente. E você, Paulo, como muito bem lembrou, surgiu no Corinthians. Na década de 90, Corinthians, claro que já era um gigante, mas em termos de estrutura, não era lá essas coisas. Aliás, como a grande maioria, né, dos clubes brasileiros, não tinha uma grande estrutura. Do Corinthians para o Novo Horizontino, à época, você lembra e consegue descrever se era muito diferente, ou seja, se o Corinthians tinha uma estrutura muito melhor do que o Novo Horizontino, ou se era algo parecido? Você tem essa recordação na mente? Eu tenho, sim, até porque na ocasião o Novo Horizontino tinha um estádio e tinha um centro de treinamento. Mais que o Corinthians, né? E o Corinthians não tinha. O que nós tínhamos era fazendinha. Muitas vezes treinávamos no campo da fazendinha, e quando o campo não estava bom, tínhamos que sair para procurar locais fora da fazendinha para treinar, a ponto que isso dificultava muito o trabalho de qualquer treinador. Você tendo uma estrutura como hoje, de um centro de treinamento, tantas opções de campos, isso traz um conforto e um aconchego assim bem melhor do que nós tínhamos no passado. E aí eu chego em Novo Horizonte. Novo Horizonte tinha um estádio, que é o José Maria de Beazzi, que joga no dia de hoje, e já tinha um centro de treinamento com dois campos, né? E sem dúvida nenhuma uma estrutura que realmente dentro de Novo Horizonte e na região era espetacular. E o que dá para dizer da torcida, não só do Novo Horizontino, mas dos times do interior paulista? Nós da capital, né, a gente tem uma mania de achar que nós somos sempre mais fanáticos. Mas como é o torcedor do Novo Horizontino naquele pouco período que você passou por lá, Paulo? Quando nós falamos em fanatismo, nós não podemos entender isso como ser agressivo, sair para fazer reuniões com jogadores. O fanatismo não tem nada a ver com isso, né? E sim o torcedor que realmente impulsiona os jogadores, o clube. No interior ele tem exemplos de torcedores que são fanáticos, né? E sem dúvida nenhuma o Novo Horizontino cresceu na ocasião com torcedores apaixonados pelo clube.
Haja vista que o próprio presidente da época, muito apaixonado e fanático, e ele constrói toda uma estrutura para acomodar a equipe do interior. Estamos conversando com Paulo Sérgio, histórico atacante de Corinthians, Novo Horizontino, Roma, Bayer Leverkusen e também, claro, um dos grandes nomes do nosso futebol. Paulo, você falou, citou o Nelsinho Batista. Há algum técnico brasileiro hoje, nos dias atuais, que se compara ao Nelsinho em termos de qualidade de treino tático, físico, enfim, há algum brasileiro na sua visão que chega perto do Nelsinho hoje? Há uma evolução assim muito grande, né? Não dá para comparar, a nossa época com os dias de hoje, até porque os treinadores de hoje têm aí de time grande 5, 6, 10 assistentes. O que o Nelsinho Batista tinha era um preparador físico e um preparador de goleiro que o ajudava no trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, é completamente diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, o Nelsinho, nos dias de hoje, com tudo que tem aí, e com aquilo que ele passou para os jogadores, sem dúvida nenhuma, ele iria trabalhar tranquilamente em algum clube grande no cenário brasileiro. Agora, eu tive grandes treinadores, não só o Nelsinho Batista, como o próprio Cilinho, foi um dos treinadores assim, que me ajudou muito na carreira. Eu volto para o Corinthians, tenho o Nelsinho Batista ali, depois em 91 o Cilinho. Cilinho foi um treinador que me ajudou muito na minha carreira também, porque foi com o Cilinho que eu começo a ir para a seleção brasileira, e depois de alguns anos uma Copa do Mundo. Então, na época, eram treinadores que tinham os seus trabalhos aí bem reduzidos em termos de assessoria técnica, e eram excelentes naquilo que faziam. Não, com certeza, com certeza. Até eu falei do Nelsinho como se fosse um ex-treinador. Na verdade, o Nelsinho, até em entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes, ele acabou meio que dizendo que realmente estava aposentado, que não pensava mais em continuar atuando como técnico. O último trabalho dele foi na Ponte Preta em 2024. Mas é fato que o Nelsinho viveu ali, acho que dá para dizer, o seu auge, naquela década de 90, início dos anos 2000 também. Paulo, quero te perguntar, claro, sempre fazendo um paralelo com esta grande final de logo mais entre Novo Horizontino e Palmeiras, sobre a pressão como jogador de futebol em um time de menor expressão para um time de maior expressão, um time considerado maior. É mais difícil jogar em um Corinthians, em um Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense, Vasco, Flamengo, enfim, ou em um time de interior? Porque muita gente fala que não tem pressão, que você joga tranquilo, mas eu não sei se é muito bem assim não, viu, Paulo? Não, é completamente diferente. Eu creio que são responsabilidades. É lógico que jogar no Novo Horizontino não tem uma pressão que tem um jogador de um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, do Santos. É completamente diferente a pressão que o torcedor, a exigência do clube passa para os jogadores. No Novo Horizontino, na época, nós era muito consciente daquilo que nós tínhamos que fazer, não tinha pressão nenhuma. É lógico que havia uma exigência por parte da comissão técnica, por parte de diretoria, por parte dos torcedores, até porque chegar a uma final de campeonato, para nós na época já tinha sido um fato assim muito nobre, e ressaltou os olhares dos torcedores. Sim. Então é completamente diferente. A pressão que tem um time grande é muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu saí
do Brasil e fui para a Alemanha, eu falei, pô, agora acabou esse negócio de reunião com o torcedor, acabou esse negócio de torcedor entrar no ônibus, e eu vivi tantas coisas dentro do Corinthians, né? E quando eu fui para a Alemanha, eu falei assim, pô, agora acabou. E realmente na Alemanha tinha acabado essas questões, né, dessa pressão dessa forma, mas quando eu chego na Itália, na Roma, eu vivenciei esses mesmos torcedores na Roma, quando perde um derby, um clássico, e ali a pressão era muito grande. Então, faz parte, e o jogador tem que saber trabalhar com isso. Estamos conversando com Paulo Sérgio, histórico atacante de Corinthians, Novo Horizontino, Bayer Leverkusen, Roma, enfim, muita história no futebol. E Paulo, eu tenho 23 anos, né? Então eu não peguei uma época do futebol, por exemplo, que meu pai pegou e tudo mais. Você considera o futebol atual, brasileiro e mundial, até você que tem, enfim, uma carreira de muito sucesso na Europa também, o futebol hoje é mais fácil ou menos qualificado do que era na sua época, por exemplo? Cara, eu costumo dizer o seguinte, que no Brasil, em cada posição, você tinha aí no mínimo 6 grandes jogadores, no mínimo. Eu lembro da Copa de 94, aonde eu fui. Na minha posição, nós poderíamos fazer aí mais umas 4 seleções brasileiras, né? Então, e na Europa, quantos atacantes tinham, né? De nome, jogando fora do país, representando o país, de nome e exposição mundial. Então, eu creio que antigamente nós tínhamos muito mais talentos do que hoje. Infelizmente, o único jogador que nós podemos falar assim, de um grande talento hoje, nós estamos falando de Neymar, mas na época nós tínhamos muitos jogadores que passaram pela Europa, deixaram marcas, passaram para os times grandes no Brasil, deixaram as suas marcas. Então eu creio que nós poderíamos aí em 94 formarmos 4 seleções com jogadores que o torcedor faria uma escalação tranquilamente. Hoje, infelizmente, para nós fazermos uma seleção está difícil. E que os torcedores conheçam, que os torcedores possam chegar e falar, não, é esse. Infelizmente, nós não vivemos mais essa época. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil nunca deixou de ser o país do futebol. E a gente torce para que o Brasil possa voltar ou retornar àquilo que sempre foi. São 24 anos que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Isso eu já vivenciei. 24 anos o Brasil não ganhar a Copa do Mundo. Nos Estados Unidos, em 94, ganhamos, trouxemos novamente o Brasil a ser o número 1. Mas eu creio que é um momento assim muito especial para todos nós. Por que você acha que o Brasil parou de revelar tantos talentos, Paulo? Então, cara, nós estamos vivendo uma outra geração. Acabou o moleque que jogava na rua, acabou o garoto que estourava o dedão, jogava no campinho da esquina. Acabou isso daí. O que era tão natural, tão normal, acabou. Hoje o garoto, ele nasce, ele vai pro videogame, ele tem tantas outras opções. O garoto hoje, ele não quer ser mais um atacante, haja vista que há uma carência tão grande de atacantes no nosso país. Lateral também, né? Lateral, enfim. Então, eu creio que essa geração é uma geração completamente diferente da nossa geração que viveu, só tinha o futebol como um atrativo, como algo assim de mudança de vida. Então, eu creio que perdeu toda essa essência aí.
Ô Paulo, você acha que a máfia nos clubes de futebol, eu digo até no processo de peneira, né, também atrapalha bastante? Ou melhor, antes essa máfia era menor do que é hoje? E isso acabou, esse aumento, esse crescimento da máfia acabou prejudicando nessa revelação de talentos também? Máfia? No sentido Cara, eu não usaria essa expressão, mas eu vou dizer que com menos estrutura nós tínhamos mais profissionais. E hoje, infelizmente, com mais estrutura, mais dinheiro, nós não temos tantos profissionais. E aí nós vemos um amadorismo muito grande por parte de gestores, de pessoas hoje que estão no futebol sem conhecimento de causa, acham que entendem de tudo, não perguntam para ninguém. E aí nós vemos essa corrupção que muitas vezes acontece aí em alguns clubes, e isso nos deixa muito tristes, né? Agora, o que precisa fazer é formar pessoas capacitadas para exercer certos cargos importantes nos clubes, no futebol brasileiro. Se nós não partimos para um profissionalismo, tanto de atletas e profissionais, nós vamos viver, infelizmente, um amadorismo no século XXI. Você acha, então, que dá para dizer que a soberba acabou colocando o Brasil na situação que está hoje? Eu não sei nem se é soberba, cara, mas a soberba não tem muito a ver com a questão de você ser amador, né? Nós vemos aí um caso recentemente da demissão do Felipe Luiz, né? Não é um ato profissional, não foi um ato onde nós podemos dizer, foram profissionais até o fim com o treinador, respeitaram o treinador. Nós não vemos isso, cara, nós não vemos isso. Então, infelizmente, se isso não mudar desde as categorias de base até chegar ao profissionalismo, onde nas categorias de base muitos clubes vendem para outras pessoas e essas outras pessoas fazem uma outra gestão dentro do próprio clube, onde um próprio clube tem 3, 4 gestões aí diferentes. Então isso tudo é muito ruim para o futebol brasileiro. E nós estamos perdendo espaço para os africanos, estamos perdendo espaço para os asiáticos, porque a maior parte desses jogadores hoje estão na Europa. Então, o jogador brasileiro sempre foi visto com grandes olhos, como o jogador que faz a diferença. Hoje não é mais assim, cara, não é mais assim. Infelizmente, a gente acaba perdendo espaço porque nós não formamos aí atletas profissionais e aí quando vai, volta. Paulo Sérgio conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Paulo, mais uma vez muito obrigado. E antes de eu te liberar, só para finalizar aqui, você, enfim, fez parte do time campeão de 94, brilhantes passagens pela seleção brasileira, um grande atacante que atuou ao lado de um dos maiores atacantes da história do futebol, dá para dizer que é o Romário. E muito se fala, será que o Neymar teria vaga naquele time de 94, de 98, de 2002? Na sua opinião, Paulo Sérgio, o Neymar caberia em algum daqueles times, naquela trinca de finais de Copa do Mundo, 94, 98 e 2002, por exemplo? Sim, caberia tranquilamente. Haja vista que nós tínhamos no banco de reserva em 94 o Ronaldo Fenômeno. E estava lá no banco e foi o que foi. Então, bons jogadores cabem em qualquer seleção, né? E o Neymar, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos ícones aí. Se ele faz certo ou não faz certo é uma outra questão, mas potencial, sem dúvida nenhuma, é um jogador aí que tem um grande potencial. Se você, Paulo Sérgio, fosse Carlo Ancelotti, convocaria o Neymar primeiro para a data FIFA próxima, agora dia 16, contra a França e Croácia, os amistosos, mas principalmente para a Copa do Mundo? Bom,
Bom, vamos falar de Copa do Mundo. Eu creio que o Neymar só não vai para a Copa do Mundo se ele se machucar. Ao contrário, nós não temos nenhum outro jogador com qualidades técnicas e mental como ele. Quando eu falo mental, é um jogador que passou por inúmeras situações, né? Tanto fora de campo como dentro de campo, sabe os caminhos que devem fazer para que o Brasil possa conquistar a Copa do Mundo. Agora, só depende dele e ele entender que ele vai ter que trabalhar em grupo, né? Nós tínhamos um excelente time em 94, onde em 90 a maioria desses jogadores passaram por uma experiência negativa, e em 94 chegaram esses jogadores experientes com mais novos e falaram: nós não podemos cometer os mesmos erros que cometemos em 90. E aí foi o que fez com que nós pudéssemos ganhar aquela Copa do Mundo, a experiência desses jogadores mais velhos. Então, se o Neymar entender que a experiência dele, jogando ou não jogando, for importante para a conquista de uma Copa do Mundo, ele vai poder acrescentar bastante. Maravilha, Paulo. Para te liberar finalmente aqui do Concentração da Rádio Bandeirantes, mais uma vez muito obrigado. O seu palpite, você acha que o Novo Horizontino vira para cima do Palmeiras? Dá a Verdão de novo sob o comando de Abel Ferreira? Quem será o campeão paulista de 2026, na sua opinião? Cara, eu particularmente estou torcendo para o Novo Horizontino, jogando em casa, tá invicto em casa, jogou contra os grandes em casa, então tem um grande favoritismo. Agora, nós sabemos que a equipe do Palmeiras é uma grande equipe, tem jogadores importantes, um investimento muito grande e lógico que o Palmeiras aí é o grande favorito, mas o Novo Horizontino jogando em casa pode surpreender. Então eu creio que pode dar ainda Novo Horizontino sim, até porque o resultado que foi feito aqui em Barueri foi um resultado muito bom, até por Novo Horizontino, de 1-0, pode chegar ao final tranquilamente e conquistá-lo. Paulo Sérgio, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes, uma honra tê-lo com a gente por aqui. É campeão do mundo, ótimo jogador, atacante de Corinthians, Novo Horizontino, Bayer Leverkusen, Roma e também um grande comunicador. Hoje trabalhando como nosso colega aqui de profissão. Paulo, seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes e as portas estarão sempre abertas para um grande craque como você foi dentro de campo e também tenho certeza que fora dele. Abraço, viu, Paulo? Obrigado, um abraço a todos vocês, uma belíssima transmissão aí, tá bom? Valeu! Abraço, Paulo, muito obrigado, viu? Nada, valeu! Fique com Deus, abraço, bom final de semana. Igualmente. Conversamos com Paulo Sérgio aqui na Rádio Bandeirantes antes de Novo Horizontino e Palmeiras, final do Campeonato Paulista de 2026, que você acompanha, claro, aqui na sua Rádio Bandeirantes. Obrigado, Guilherme Agrela, entrevista exclusiva com